Boa tarde, pessoal do nono ano. Vamos começar mais uma aula de física, certo? Espero que vocês estejam todos bem, com saúde, certo? Na nossa aula, nós vamos iniciar com a correção da atividade anterior. Peguem o livro e acompanhem a correção, tá certo? Na página 311, eu pedi para vocês fazerem a terceira questão. Diz assim: assinale com V para verdadeiro e F para falso. Letra A. Um ímã tem dois polos, o norte e o sul? Verdadeiro. Letra B. Partindo um ímã ao meio, ficam-se com dois ímãs? Verdadeiro. C. O norte geográfico e o norte magnético estão no mesmo lugar? Não. D. Os polos magnéticos de mesmo nome se atraem? Falso, né? Eles se repelem. E letra E. O sul geográfico e o sul magnético estão em lugares opostos? Verdadeiro. Agora nós vamos para a página 316, primeira questão, diz assim: o fenômeno de atração observado em determinados corpos é chamado de magnetismo. Letra B. 2. Quando o ímã é aquecido, causa-se nele um enfraquecimento, podendo perder as suas propriedades magnéticas. Então, letra B. Terceira, suponhamos que você queira saber se uma barra metálica AB é ímã. Aproximando a extremidade A da barra do polo norte de um ímã, verifica-se que há atração. A barra B é um ímã e somente se o norte do ímã repelir a extremidade B. Aí constata-se que ele tem os dois polos, norte e sul, configurando um ímã. Então, letra C. Quarta questão. Pares de ímãs em forma de barra são dispostos conforme indicam as figuras. A letra N indica o polo norte e o S o polo sul de cada uma das barras. Entre os ímãs de cada um dos polos dos pares anteriores, A, B e C, ocorrerão respectivamente. Em A vai acontecer atração, porque são polos diferentes, sul e norte. Em B vai acontecer repulsão, porque está igual o norte e o sul. E em C vai também acontecer uma repulsão, porque nós temos dois polos sul. Então, polos de nomes iguais se repelem, polos de nomes diferentes se atraem. Então, a resposta seria letra A, atração, repulsão e repulsão. Agora nós vamos para a página 317, sexta questão. Veja a figura abaixo. Nela temos uma barra magnetizada aproximando-se de uma pequena bola de metal. Diante dessa situação, podemos concluir que a bola de ferro será atraída por qualquer um dos polos da barra, porque se fosse um ímã, só seria atraído pelo polo oposto. Mas como é uma barra de ferro, ela vai ser atraída tanto pelo polo norte como pelo polo sul. Sétima questão. Um ímã com certeza não atrai uma caneca de alumínio. Por que a caneca de alumínio? Apesar da gente achar que o alumínio é metal, tem que ser atraído. Mas isso acontece porque no alumínio, os campos magnéticos do alumínio são bagunçados e anulam uns dos outros. Então, um campo magnético anula o outro e acaba que o alumínio perde a propriedade magnética. Certo? Então, a resposta seria a letra E. Então, a gente encerra aqui a nossa correção, né? Isso, pessoal. E agora nós vamos dar continuidade ao nosso capítulo. Como eu disse para vocês, nós vamos trabalhar esse capítulo em 3 vezes, para que não fique difícil para vocês compreenderem, ok? Então, a gente encerrou a correção e a gente vai continuar hoje falando sobre o magnetismo terrestre, tá certo? A Terra, pessoal, ela é um ímã gigante, certo? Então, o nosso planeta, ele funciona como se fosse um ímã e por isso ele tem propriedades magnéticas. Por ele ser um ímã, a gente sabe que um ímã, ele tem dois polos, o norte e o sul. Então, a Terra também, na função de ímã, tem os polos norte e o polo sul dos ímãs. Mas nós sabemos que a Terra também tem o seu polo norte geográfico e o polo norte e o polo sul geográfico. Quando eu falo em campos magnéticos, quando eu falo polo norte e polo sul magnético, eu estou me referindo às propriedades magnéticas da Terra, certo? Lembrando que a Terra é um ímã gigante, muito grande, não é isso? Agora, quando eu falo norte geográfico e sul geográfico, eu estou falando naquele polo norte e naquele polo sul que é determinado pela geografia, né? Isso que o planeta Terra possui. Tá certo? Então, para isso, a gente vai ter que entender isso aqui, ó. Como eu já disse, a Terra é um ímã gigante, e aí é importante uma coisa curiosa, a gente entender isso, que o sul geográfico, ele aponta ele é atraído pelo norte magnético. E o norte geográfico é o sul.
Então, ó, o sul geográfico equivale ao norte magnético e o norte geográfico equivale ao sul magnético. Então, como é isso, Ana Cláudia? Essa questão dessa inversão. Acontece o seguinte: a Terra ela vai ter os seus dois polos geográficos, sul e norte, mas, como eu disse, ela é um ímã. Então, se ela é um ímã, ela também tem polos magnéticos, que são norte e sul. Aí presta atenção o que é que acontece. A gente sabe que os polos iguais se repelem, os polos diferentes se atraem. Então, o polo norte, o norte magnético, ele vai estar atraindo o sul geográfico, porque eles vão estar. O sul geográfico não está no mesmo lugar do sul magnético, porque senão seria sul com sul e aconteceria repulsão e não atração, certo? Então, os polos magnéticos e os polos geográficos estão em locais diferentes. Então, é por isso que o sul geográfico vai representar o norte magnético. E o sul e o norte geográfico vai ser atraído pelo sul magnético, certo? Porque a Terra tem seu próprio magnetismo, tá certo? E os fenômenos do magnetismo? Existem muitos fenômenos relacionados ao magnetismo. A gente vai falar hoje da aurora boreal e na outra aula a gente vai falar da relação dos fenômenos, da questão do fluxo magnético, eletromagnetismo, que também são fenômenos relacionados ao magnetismo. A aurora boreal, a aurora polar é um fenômeno que eu não sei se vocês já devem ter visto em alguns livros, algumas imagens. No livro de vocês, na página 308, tem a imagem. E é uma imagem muito bonita. Então, a aurora polar, ela acontece no polo norte e no polo sul da Terra. Ela, no polo norte, ela recebe o nome de aurora boreal. E no polo sul recebe o nome de aurora austral, certo? Então, esses fenômenos, eles acontecem de formas muito interessantes. Eles vão acontecer graças às explosões solares que acontecem no Sol. Quando essas explosões, por esse motivo, por ela acontecer, graças às explosões solares que acontecem no Sol e não tem um horário correto, então é por isso que a gente não pode determinar o horário que as auroras vão acontecer. Em alguns lugares, elas são, por exemplo, na aurora boreal, que é no norte, ela acontece mais por volta das 5 e às 18 horas. E elas podem durar desde 5 minutos a várias horas, certo? Não é possível calcular. E ela acontece da seguinte maneira: essas explosões solares vão causar uma fonte de energia que vai entrar no campo magnético da Terra. Esse campo magnético da Terra vai ficar ionizado, vai gerar uma corrente de elétrons livres e essa corrente de elétrons vai formar a imagem que é o que a gente vê na aurora polar, que é aquela imagem esverdeada, rocheada, com várias emissões de luzes. É o mesmo processo que acontece nas nossas telas de televisão para poder formar a imagem quando nós assistimos, tá certo, pessoal? Esses fenômenos, quando acontecem as tempestades magnéticas, eles ficam mais intensos e mais fortes, certo? Essas tempestades magnéticas também, infelizmente, elas não podem ser determinadas pelo homem. Isso causa também alteração na ionosfera. Vocês já devem ter estudado em séries anteriores que a atmosfera tem 5 camadas. Entre duas delas tem uma região chamada ionosfera, que é onde nós temos onde são emitidas as ondas de rádio através dos satélites. Então, quando acontecem essas tempestades magnéticas, altera essas transmissões por rádios e altera também a navegação. Essas auroras polares, elas também acontecem em outros planetas, como Júpiter, Urano, Netuno, Mercúrio, que são planetas magnéticos. Essas acontecem através de explosões nucleares e são vistas somente do espaço, tá certo? Então, pessoal, a gente encerra aqui. Eu vou colocar para vocês agora a página da atividade e as questões que eu quero. Pronto, eu vou colocar para vocês a página da atividade e as questões que eu quero que vocês façam, tá certo? Então, ó, na página 311, eu quero que vocês façam a questão 2. Questão 2. Aí agora nós vamos aqui para as páginas 317. 317 a 319. As questões que eu quero que vocês façam são as seguintes.
a 5, aí a 8, a 11, a 12 e a 13, tá certo? Então, são essas questões. Façam e mandem pra mim. Se não der certo no aplicativo, manda no zap mesmo, que não tem problema nenhum. O importante é que vocês façam. Viu, pessoal? Qualquer dúvida, estou disponível de 1 às 5 para tirar as dúvidas de vocês. Tchau e até a próxima aula.